Bom dia, meus queridos ouvintes. Bom dia, minha Uberlândia. Bom dia a todos. Vamos agora nos preparar, limpar nossa alma, nossa mente, nosso coração, contra todos os sentimentos pesados, para podermos entrar logo após em sintonia com os nossos emissários da luz. Vamos agora respirar fundo e nos sintonizarmos na leitura abençoada do nosso Camilo Chaves. Abençoemos a dor que nos retifica os caminhos da alma e nos ensina a viver em harmonia com as leis de Deus. Hoje, abusamos da saúde que nos felicita o corpo físico para acordar amanhã em leito de dor e remorsos na vida do além. Agora, relegamos a indiferença os ensinamentos que nos apontam os deveres para com a família consanguínea e aquela de nossos irmãos em humanidade para chorar, em futuro que se avizinha, nossa indiferença e irresponsabilidade. Muita vez, largamos ao abandono a criatura que nos roga paciência e compreensão, para reencontrá-la na vida verdadeira como alguém que nos merece apoio e gratidão. Meditemos assim na realidade das leis de causa e efeito, para entender que colheremos em essência aquilo que plantarmos em nossos roteiros. A dor de hoje é o reflexo do mal de ontem, assim como a manhã feliz espelhará o bem de agora. Se queremos alijar o sofrimento do nosso destino, saibamos plantar o amor e o acerto hoje e sempre. Agora, sim, vamos estar preparados para a nossa rogativa a Maria. Vamos colocar o copo de água, a mamadeira do neném, as roupinhas, o travesseiro de quem tem insônia, a carteira de trabalho, o currículo, as frutas lavadinhas para serem consumidas, o pudim, o bolo, tudo aquilo que possa absorver os pães. O pão absorve fluido com uma facilidade enorme. Então, tudo aquilo que não precisar ir ao fogo retém o fluido por 24 horas. Então, vamos fazer a nossa rogativa colocando o nome do enfermo, o nome do hospital, o número do quarto, colocar a foto daqueles que nós amamos, que são difíceis ou que estão passando por momentos de testemunhos dolorosos, a data dos que desencarnaram de nascimento, desencarne, e a causa da morte, que é importantíssimo para serem localizados. Feito isso, vamos colocar alma e coração, e de alma para alma, levarmos aos pés de Maria a nossa rogativa de amor e de misericórdia. Mãe Santíssima, sustente nossa alma com a bondade de sua proteção. Dirija nossos passos e nossa vida nos caminhos da virtude e que possamos compreender que a vontade de Deus é que sejamos todos irmãos. Alcance-nos com perdão de nossas culpas, mas que possamos, através de nossas preces e de uma possível retificação, recebermos o refúgio do seu amor. Mãe Santíssima, console-nos nas nossas aflições. Sejam seus braços nosso refúgio nas horas de perigo e tormenta. Permita-nos alcançar a renovação do corpo através de pensamentos e de ações dignas. Afaste de nós, sempre fracos e indefesos, diante dos ataques do mal, todo preconceito, toda negligência, respeito humano, orgulho e egoísmo.
todo amor próprio e todas as afeições terrenas que sejam obstáculos à sua proteção. Sabemos, Mãe de Jesus e nossa Mãe sublime, que toda a fé tem que ser reforçada por obras, porque em todos os seus ensinamentos, Jesus demonstrou a importância da fé e da mudança de nossas atitudes para merecermos a proteção mais ampla de Deus, nosso Pai maior. Mãe Santíssima, lance seu olhar materno sobre todos nós, e se por fraqueza, malícia ou maldade atraímos sobre nós o peso da divina justiça, lance seu olhar, cheio de misericórdia, e interceda junto a Jesus por nossas vidas no caminho da redenção. Cubra-nos com seu manto protetor de luz, para que tenhamos prudência, esperança, saúde e paz nessa terra, de tantas dores, mas também repleta de tantas oportunidades para fazermos o bem, para nós mesmos e para os nossos semelhantes. Abençoe-nos, Mãe Santíssima. Jesus, proteja-nos, hoje e sempre, que assim seja. Eu vou cantar hoje um versinho que foi composta por Paulo Soledade em um momento de inspiração após ter sobrevivido a uma cirurgia de alto risco. Essa letra faz parte de uma canção que ele compôs. E o título é Estão Voltando as Flores. As flores aí estão, os pés de acácias douradas, as camélias perfumando, todas as flores, os jasmineiros, os ipês. Tão bonito o que o Paulo Soledade disse. Ele escreveu após ter sobrevivido a essa cirurgia, que ele já se considerava morto, porque era de altíssimo risco. E ele diz: vê, estão voltando as flores, vê nessa manhã tão linda, vê como é bonita a vida, vê a esperança ainda, vê as nuvens vão passando, vê um novo céu se abrindo, vê o sol iluminando por onde nós vamos indo. Me perdoe a falta de voz, mas eu não resisti. E para você que me ouve, é que eu dirijo neste momento a você onde quer que esteja. Então, para todos vocês, seja qual for o seu estado de espírito, pode, se quiseres, deixar-se impregnar pela mensagem tão bela e otimista dessa canção. Se o título já é um convite a que se renove com a natureza, que nesta época também se enfeita de flores para anunciar um novo tempo, um tempo de promessas, de esperança, de recomeço, de acreditar que desta vez vai dar certo, porque és filho do Rei e, como tal, Ele, Jesus, te aguarda de braços abertos para receber-te em seu reino. Não importa quão difícil tenha sido o inverno em teu coração. Como diz a canção, vê, as nuvens vão passando, porque não é inverno que sempre dure, nem mal algum que nunca se acabe.
A noite pode ser escura, mas sempre termina no amanhecer. Deus que te ama com um amor infinito e de onde vem tudo que faz bem, não te deixaria sofrer indefinidamente. É mister que acredites nisso para que tenhas condição de superar o mal. Talvez tu estejas pensando que isso são apenas palavras que não têm o poder de mudar uma situação que possas estar vivendo. Mas eu te digo que depende de ti, que esses símbolos não se constituam somente em palavras. A força está em ti e ninguém pode colocá-la em ação senão tu mesmo. E tudo, meu ouvinte, minha ouvinte, é uma questão de fé. Jesus já nos disse que se tivéssemos fé do tamanho da semente de uma mostarda, faríamos prodígios. Não duvides, portanto, de ti mesmo. A semente do trigo é tão pequenina. Todas as sementes são tão miúdas. E, no entanto, quanto campos de arroz, de trigo, de coisas belas. És um gigante, não sabes. Se puxares pela memória, certamente recordarás de inúmeros obstáculos que superastes e que te pareciam a princípio intransponíveis. E se és um gigante, por que viver como um pigmeu? Se tem asas para voar, por que viver arrastando-te ao solo? Se o Pai te dotou de inúmeros recursos, por que não usá-los? Certamente conheces a parábola dos talentos. Nela, Jesus nos explica que se não aplicarmos bem os talentos que o Senhor nos confiou, ficaremos privados deles. Já pensastes em tua decepção ao constatares que te privastes de uma felicidade que só dependia de ti conquistá-la e que não fizeste somente porque não confiastes em ti mesmo? Então, por que não tentar agora? Ânimo! O sol pode estar brilhando lá fora, inundando de luz e calor a tudo que a ele se oferece. Mas se não abrires a janela de tua casa para ele entrar, para o sol não existe e permanecerás na escuridão e no frio. Todas as manhãs, a natureza te oferece um espetáculo grandioso de renovação e beleza. Mas se permaneces insensível a esse verdadeiro poema de amor dos céus, os teus dias transcorrerão vazios da alegria saudável que é o tônico das almas sãs. A vida, meu ouvinte, minha ouvinte, é como uma bela dama caprichosa que é pretendida por muitos, mas que só se deixa conquistar pelo que ela ama. Sê digno dela, porque foste avaliado por aqueles que apostaram em tua coragem. Para que estejas neste mundo, foste avalizados pelo amor de muitos do plano espiritual. Pense em todos os recursos que o Pai, nosso Deus, disponibilizou para que tenhas êxito em tua empreitada. E lembra-te que, do outro lado, como nos afirmam os Espíritos, a fila está imensa dos que dariam tudo para ter o privilégio que tens e não sabes dar valor. Não sei se tens conhecimento, mas muitos dos considerados grandes vultos da humanidade, aqueles que influíram decisivamente em seu tempo, tiveram inúmeras dificuldades e de tal monta que ninguém, em sã consciência, poderia supor que eles chegariam onde chegaram.
apenas para ilustrar. Quando o grande pianista polonês Ignacy Paderewski escolheu estudar piano, seu professor de música disse que suas mãos eram muito pequenas para dominar o teclado. Quando o grande tenor italiano Enrico Caruso buscou as primeiras orientações, o professor lhe disse que sua voz soava como o vento assobiando pela janela. Quando o grande estadista da Inglaterra, vitoriana, Benjamin Disraeli, tentou falar no parlamento pela primeira vez, membros o vaiaram e riram quando ele disse: "Eu me sento agora, mas chegará o tempo quando vocês ouvirão falar de mim." Henry Ford esqueceu de pôr uma marcha ré em seu primeiro carro. Esses carros Fords que estão por aí. Albert Einstein não conseguiu passar nos exames de entrada na universidade na sua primeira tentativa. Thomas Edison gastou $2 milhões em uma invenção que provou ser de pouco valor. Muitos poucos conseguem êxito em sua primeira vez. Fracassos repetidos são impressões digitais na estrada que conduz ao sucesso. A vida de Abraham Lincoln pode demonstrar que a única vez que você não falha é a última vez que você tenta algo e funciona. O caminho para a vitória pode estar repleto de fracassos. Lembra-te, nosso dia não se acaba ao anoitecer, e sim começa sempre amanhã. Não desanimes. Vamos, acorda todo dia, como se estivesses descobrindo um mundo novo. E se você está indo para o hospital, se você está com um parente muito enfermo, lembra da música que o Paulo Soledade escreveu. Vê, estão voltando as flores. Vê nessa manhã tão linda. Vê como é bonita a vida. Vê a esperança ainda. Vê as nuvens vão passando. Vê um novo céu se abrindo. Vê o sol iluminando por onde nós vamos indo. E nós vamos indo de alma para alma, trazendo hoje a minha convidada especial, voluntária, uma excelente médium, a nossa Vânia Miranda. O que você traz para os nossos ouvintes hoje, Vânia? Você tá linda, tá amarelinha como o sol. Eu estava falando sol de primavera. Obrigada. Bom dia a todos. Eu trouxe hoje uma mensagem do nosso mentor Skanai. É uma mensagem nova que eu achei assim muito interessante. Apropriada realmente. E ela se chama infecção mental. É uma constante as queixas dos encarnados. São os problemas sociais, econômicos, educacionais e de saúde. Espera aí, Vânia. Ele falou infecção mental. Falou. Que legal, hein? Diferente, né? É bom para poder a gente se sintonizar, porque todo mundo está morrendo de medo de infecção. Então, sabemos que no mundo de transição e provas, as dificuldades surgem realmente. E às vezes é difícil conviver com tão grandes pressões psicológicas. As pessoas temem as enfermidades, se assustam diante de problemas de saúde,
Mas existe uma infecção muito pior, que é a infecção mental dos pensamentos negativos, da falta de otimismo, da falta de sorriso, de união, de compreensão. Essa infecção mental é contagiante e grave. Devemos manter tanto quanto possível o nosso equilíbrio diante do desequilíbrio. Diante da dor, lutarmos para superar e transformar dor em experiência positiva. Diante do pranto que rola, que seja para nós uma permanente advertência e que esse pranto não nos impeça de sorrir. E nos instantes em que a vida ofereça uma trégua, cuidar da nossa saúde mental, permanecendo livre desse contágio permanente que assola a humanidade, que é o nosso negativismo, o pessimismo, a desesperança, o egoísmo, o medo. Aí sim, conseguiremos superar e vencer, porque estaremos fortalecidos e não derrotados por nós mesmos nos campos renovadores da vida. Então, nós estamos vivendo um grande momento. Muitas são as turbulências em nossas vidas. São enfermidades desafiadoras, convivências dificílimas em nossos lares, no trabalho, no trânsito, situações constrangedoras, nos colocando à prova no orgulho, na vaidade, testes de capacidade, de lealdade e principalmente no campo espiritual. Os testes são enormes, perseguições e sofrimentos de toda ordem, pois são tempos de transição. O relógio marca o tempo sempre igual. No entanto, o tempo é diferente para cada espírito, conforme tenha praticado o bem ou o mal. Quando estamos felizes, o tempo passa rapidamente. Quando sofremos, sentimos como se o tempo parasse. A ideia fixa nos intoxica a vida mental. E nesse estado de espírito, o tempo se cristaliza dentro de nós. Por isso, a paixão, o desespero, o desânimo, a crueldade, a vingança, o ciúme, qualquer grande perturbação pode mobilizar-nos por tempo indeterminado. É necessário nos desintoxicarmos de todo o mal, através de leituras edificantes, preces renovadoras que sanarão a infecção mental, colocando em prática o que Jesus nos deixou como legado, o seu Evangelho Redentor, que pode ser sintetizado na frase modelar: não fazer a outrem o que não deseja que outrem lhe faça, colocando em prática a caridade em doses generosas como antídoto à infecção mental, entrando assim em uma sintonia harmoniosa, tornando nossas vidas mais leves, com mais sorrisos, apesar dos tempos de transição. Então, meus irmãos, eu achei a mensagem do nosso irmão Scanai belíssima e muito interessante, apropriada para os nossos dias de hoje, onde nós somos tentados de todas as formas possíveis, são dificuldades de toda ordem a nos testar a vida, tornando o nosso dia a dia tão difícil. E quantas vezes a gente cai nos testes que a vida nos traz, sem lembrar de fazer uma oração, de elevar nossos pensamentos à Mãe Santíssima, que é essa Mãe amorável, que pacifica as nossas almas, que torna a nossa vida mais doce, mais suave e faz com que a gente busque realmente outro clima para as nossas vidas. Então eu achei muito apropriada, e o título inclusive, né? Infecção mental, para que todos nós possamos nos limpar diariamente através da prece e colocando a caridade em nossas vidas.
Então, eu vou fazer uma leitura sobre Bezerra de Menezes. Certa feita, acabada a sessão espírita, descera Bezerra de Menezes, ainda emocionado, as escadas da Federação Espírita Brasileira, quando localizou um irmão de seus 45 anos, cabelos em desalinho, com a roupa suja e amarrotada. Os dois se olharam. Bezerra compreendeu logo que ali estava um caso todo particular para ele resolver. Oh, bendito, que tem os olhos no coração, e Bezerra os tinha e os tem. E levou o desconhecido para um canto e lhe ouviu com atenção o desabafo, o pedido. Doutor Bezerra, estou sem emprego, com a mulher e 2 filhos doentes e famintos, e eu mesmo, como vê, estou sem alimento e febril. Bezerra, apiedado, verificou se ainda tinha algum dinheiro. Nada encontrou nos bolsos, apenas a passagem do bonde. Tornou-se mais apiedado e apreensivo. Levantou os olhos já molhados de pranto para o alto e, numa prece muda, pediu inspiração à Mãe Santíssima, seu anjo tutelar e solucionador de seus problemas. Depois, virando-se para o irmão: meu filho, você tem fé em Nossa Senhora, a Mãe do Divino Mestre, a nossa Mãe querida? Tenho, e muita, doutor Bezerra. Pois então, em seu santíssimo nome, receba esse abraço. E abarcou o desesperado irmão, envolvente e demoradamente, e despedindo-se disse: vá, meu filho, na paz de Jesus e sob a proteção do anjo da humanidade, e em seu lar faça o mesmo com todos os seus familiares, abraçando-os, afagando-os, e confie nela, no amor da Rainha do Céu, que no seu caso há de ser resolvido. Bezerra partira. A caminho do lar meditava. Teria cumprido seu dever? Será que possibilitar ajuda ao irmão em prova, faminto e doente? E arrependia-se por não lhe haver dado senão um abraço. Não possuía nenhum dinheiro. O próprio anel de grau já não estava nos seus dedos. Tudo havia dado. Não tendo dinheiro, dera algo de si mesmo, vibrações, bom ânimo, moeda da alma, ao irmão sofredor, e não tinha certeza de que isso lhe bastara. E nesse estado de espírito, preocupado pela sorte de um semelhante, chegou ao lar. Uma semana passara-se. Bezerra não se recordava mais do sucedido. Muitos eram os problemas alheios. Após a sessão de outra terça-feira, descia as escadas da FEB. Alguém no mesmo lugar da escada, trazendo na fisionomia toda a emoção do agradecimento, tocava-lhe o braço e lhe diz: venho agradecer, doutor Bezerra, o abraço milagroso que me deu na semana passada, neste local e nesta mesma hora. Daqui saí logo sentindo-me melhor. Em casa, cumpri seu pedido e abracei minha mulher e meus filhos. Na linguagem do coração, oramos todos à Mãe do Céu. Na água que bebemos e demos aos familiares, parece continha alimento, pois dormimos todos bem. No dia seguinte estávamos sem febre e como que alimentados. E veio-me a inspiração, guiando-me a uma porta que se abriu, e alguém que por ela saiu ouviu o meu problema, condoeu-se de mim e me deu um emprego, no qual estou até hoje. E venho lhe agradecer a grande dádiva que o Senhor me deu, arrancada de si mesmo, maior e melhor do que dinheiro.
O ambiente era tocante. Lágrimas caíam tanto dos olhos de Bezerra como do irmão beneficiado e desconhecido. E uma prece muda de dois corações unidos, numa mesma força gratulatória, subiu aos céus louvando aquela que é, em verdade, a porta de nossas esperanças, a mãe sublime de todas as mães, a advogada querida de todas as nossas causas. Louvada seja Maria Santíssima. E essa página vem do livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, de Ramiro Gama. Falar em Bezerra de Menezes sempre nos emociona, né, Vânia? Principalmente nós que estamos todas as semanas em contato com o nosso querido paizinho, que tão humildemente se faz presente apesar de nossas muitas imperfeições, mas ele está ali, ele sabe que a dor vai em busca do núcleo, que a dor busca todos nós, você, outros companheiros, todos nós somos buscados de noite pela dor, igual esse homem que você leu, procurando emprego, procurando comida, procurando remédio, porque no núcleo nós damos o alimento do corpo e nunca, jamais deixamos de dar o alimento do espírito, né? É verdade. Mas eu estava ouvindo uma pessoa falar sobre o anjo dela. O anjo dela ela é de Vitória, e ela no telefone, me telefonando, que mudou-se para lá, ela disse que o anjo dela sempre vinha à Terra às 13h10. Ele tinha horário marcado. Bem, não sei se ele está obedecendo o horário de verão, mas às 13h10 o anjo dela vem e marca ponto lá junto com ela. Que coisa boa se a gente soubesse realmente que hora que o nosso anjo iria chegar, porque aí a gente estava seguro, né? Iríamos deixar de fazer muita bobagem. Então eu trouxe essa página sobre anjos. A palavra anjo desperta geralmente a ideia da perfeição moral. É frequentemente aplicada a todos os seres bons e maus que não pertencem à humanidade. Diz-se bom e o mau anjo, o anjo da luz e o anjo das trevas. Quer dizer, a palavra anjo pode ser aplicada das duas formas, porque anjo é uma palavra, não é uma condição. Na Bíblia encontra-se muito este termo, às vezes com sentido de criaturas humanas, exercendo a função de mensageiros, embaixadores, profetas. Se usa realmente muito mais a palavra anjo para classificar o bem. O uso mais frequente se aplica a criaturas já existentes antes da criação do mundo, mas igualmente criadas por Deus, como o anjo Gabriel, o anjo que foi anunciar a Maria a chegada de Jesus. Então, desde sempre a palavra anjo existiu. Distingue-se do homem pela superioridade da inteligência, sabedoria e poder. Alguns críticos julgam ser influência dos povos vizinhos a Israel, sobretudo a Pérsia, a ideia de anjos substituindo os deuses. É assim que eles aparecem em descrições bíblicas, falando aos homens na forma e linguagem humana, e são mostrados com graus hierárquicos entre si. Observa-se que no Novo Testamento as referências aos anjos são menos frequentes do que no Antigo Testamento. O Novo Testamento é todo ele a vida de Jesus. E o Antigo Testamento é a vida dos profetas. Então, no Novo Testamento quase não se cita nada sobre anjos.
A existência de seres humanos exercendo as funções de mensageiros da divindade aos homens é admitida como realidade entre religiões não bíblicas também. É assim que vemos descrições de anjos no maometismo, nas mitologias gregas e orientais e em algumas formas do budismo. O Corão é extraordinariamente rico em referência aos anjos. A doutrina espírita, no entanto, ensina que os anjos são seres criados como todos os espíritos, por já terem percorrido todos os graus e reunirem em si todas as perfeições, se tornaram espíritos puros, espíritos angelicais, sem resquício de maldade, de treva, de sombra. Como existem espíritos dessa categoria, muitos anteriores ao homem, este acreditou que eles haviam sido criados assim perfeitos. Entre os anjos, existem aqueles que se dedicam a proteger. São os anjos da guarda. São sempre superiores ao homem. Estão ali para aconselhar, sustentar, ajudar a escalar a montanha escarpada do progresso. Muitos desses anjos da guarda, nós podemos chamá-los de amigos que nos guardam, porque são amigos que estão no plano espiritual, ainda na senda da evolução, mas bem mais evoluídos que nós e com muito mais visão. São amigos mais firmes e mais devotados do que as mais íntimas ligações que se possam contrair na Terra. Esses seres ali estão por ordem de Deus que os colocou ao lado dos homens. Ali estão por seu amor. Cumprem junto aos homens uma bela, mas ao mesmo tempo penosa missão. Seja nos cárceres, nos hospitais, nos antros do vício, na solidão, eles se encontram ao lado dos seus protegidos. É deles que a nossa alma recebe os mais doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Eles nos auxiliam nos momentos de crise. Para os que pensam ser impossível, os espíritos verdadeiramente elevados se restringirem a uma tarefa tão laboriosa, e de todos os instantes é bom lembrar que eles nos influenciam a milhões de léguas de distância. Não precisam estar ao nosso lado nem com hora marcada. De longe os olhos deles nos buscam, as vibrações deles nos orientam e aquecem a alma. Para eles o espaço não existe. Pode estar vivendo em outros mundos e conservar a ligação com seus protegidos. Gozam de faculdades que não podemos compreender. Cada anjo da guarda tem o seu protegido e vela por ele, como um pai vela pelo filho. Sente-se feliz quando vê no bom caminho, chora quando seus conselhos são desprezados. O anjo da guarda é ligado ao indivíduo desde o nascimento até a morte. Frequentemente o segue depois da morte, e mesmo através de numerosas existências corpóreas. Para o espírito imortal, essas existências não são mais do que fases bem curtas da vida. Vemos então a explicação dada sobre os anjos. Anjos são todos esses amados espíritos que tanto nos auxiliam, tanto nos socorrem, que tanto e tanto estão sempre em sintonia conosco. Hoje eu trouxe a Vânia, que trouxe essas duas mensagens tão bonitas do nosso mentor Skanai,
que é um dos grandes trabalhadores do núcleo responsável pela terapia desobsessiva de sábado, juntamente com o Christopher Smith. E estou trazendo agora o Campos porque ele quer ler uma página que fala sobre espiritismo. Porque muita gente não sabe o verdadeiro sentido do espiritismo. Eu falei, a Vânia falou, eu quero que o meu marido, nota 1000, fale o que ele estava com vontade de dizer. Uma página belíssima que ele leu para mim essa manhã e que se intitula O Espiritismo e Você. Aí, Campos, leia o que você leu para mim hoje de manhã. Bom dia. Realmente essa página é muito esclarecedora para todos nós. O Espiritismo e Você foi dada por Emmanuel. Então prestem atenção porque realmente os conhecimentos seguramente são importantes para todos nós. Tornar-se espírita não significa santificar-se automaticamente. Não significa privilégio e nem expressa cárcere interior. É oportunidade de libertação da alma com responsabilidades maiores ante a lei da criação. É reencarnar-se moralmente de novo dentro da própria vida humana. Convicção espírita é galardão abençoado no aprendizado multimilenar da evolução. Desse modo, nem prevenção, nem vigilância constituem caminhos para semelhante conquista. Urge sustentar perseverança e paciência na execução justa de todos os deveres. Evite arrancar abruptamente as raízes defeituosas, mas profundas de suas atividades. Empreenda qualquer renovação pouco a pouco. Contenha os ímpetos de defesa intempestiva das suas ideias novas. Sedimente primeiro os próprios conhecimentos. Espiritismo é clareza eterna. Gradue a intensidade da luz que você vislumbrar, para que seus olhos não sejam acometidos pela cegueira do fanatismo. Muitos irmãos nossos ainda se debatem nas lutas de subnível, porque não se dispuseram a aceitar a realidade que você está aceitando. Mas também, outros muitos palmilham o lance da experiência que hoje você palmilha, e nem por isso alcançaram êxitos maiores. Na batalha íntima e intransferível que travamos conosco, em vista da negligência a que ainda se afazem. Crença não nos exime de consciência. Acertar ou cair são problemas pessoais. Tudo depende de você. Quem persiste na ilusão abraça a teimosia. Quanto mais se edifica a inteligência, mais se acentua o prazer de servir. Obedeça, pois, o chamamento do Senhor, emprestando boa vontade ao engrandecimento da redenção humana, através do trabalho ativo e incessante nos diversos setores em que se possa desenvolver a colaboração. Conserve-se encorajado e confiante. Alegria serena em marcha uniforme é norma ideal para atingir-se a meta colimada. Eleve anseios e esperanças, tentando sublimar emoções e cometimentos. Acima de tudo, consolide no coração a certeza de que a revelação maior é aquela que nos preceitua o dever de procurar com Jesus a nossa libertação do mal. E em nosso próprio benefício, compreendamos a real posição do Mestre como excelso condutor de nosso mundo, em cujo infinito amor estamos construindo o reino de Deus e em nós. Emmanuel realmente nos dá diretrizes preciosas, porque é da nossa experiência quando nós nos tornamos espírita. Eu tinha vontade, com a convicção que adquiri dos conhecimentos auridos, através das minhas leituras das obras kardecianas, eu tinha vontade de, em todo lugar, e em contato com qualquer pessoa, né, que não tinha as minhas convicções, levar essas convicções para os outros. E Emmanuel realmente nos concita a refrearmos um pouco o nosso ímpeto, o nosso entusiasmo. Se as pessoas
sabendo que nós mudamos, né? Estamos mudando, às vezes, pelo fato de nós nos tornarmos espíritas, apesar de nós nos santificarmos, como ele bem disse, as pessoas reparam em alguma modificação no nosso comportamento. Então, elas logo perguntam, eu estou te achando diferente? E aí eu falo assim, olha, parece que eu estou mesmo ficando diferente. Mas é porque eu adquiri conhecimentos que eu não tinha anteriormente, hoje me tornei espírita e estou convencido dessa nova realidade da reencarnação, da sobrevivência da alma e da nossa responsabilidade no viver. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos uma consciência que guia as nossas decisões, mas é fundamental que nós não achemos, né, nos achemos santificados e não achemos todos os espíritos santos, porque nós não somos. A religião não santifica ninguém, dá um caminho para todos nós nos burilarmos. Existem muitas religiões cristãs, nós estamos falando do cristianismo, mas existem outras doutrinas que pregam também o bem e que não são cristãs, e nós devemos respeitá-las todas. Mas falando das religiões cristãs, não é? Todas elas levam à salvação da pessoa, porque todas pregam bem. E pregam bem porque pregam a doutrina dada pelo Cristo, exemplificada por ele, que não foi escrita por ele, mas foi anotada pelos evangelistas, não é? Por aqueles que escreveram as experiências que tiveram em contato com Cristo ou contato com Maria, que depois foi capaz de dar para Lucas muitas das suas vivências junto ao seu filho. Pois é, essa página que o Campos leu para mim hoje cedo, na nossa prece matinal, eu fiz questão de trazer para vocês, porque é o Espiritismo e você. E agora eu trouxe uma também do nosso querido Emmanuel. Ele fala sobre provas e bênçãos. A gente sempre acha que prova é dor, é maldição, é sofrimento, é angústia, mas provas também são bênçãos. Vamos ver o que ele nos diz. Esforçando-te por superar dificuldades e contratempos nas áreas da reencarnação, recorda o patrimônio das bênçãos de que dispões, a fim de que os dissabores, impensos educativos da existência não te sufoquem as possibilidades de trabalhar e de auxiliar. Atravessas incompreensões e tribulações em família. Entretanto, possui saúde relativa e recursos, ainda que mínimos, para vencê-las construtivamente, até que se extinguam de todo. Sofres com os entraves do parente difícil. Todavia, guarda contigo a luz da compreensão, de modo a ajudá-lo a solver os conflitos e inibições de que se sente objeto. Trabalhas afanosamente na proteção econômica, indispensável a vários entes queridos, mas não te escasseiam energias e oportunidades de serviço, a fim de ampará-los até que possam dispensar o concurso mais intenso. Respondes por determinadas tarefas de socorro material e espiritual, em benefício de muitos, e em muitas circunstâncias sentes a presença da exaustão, do cansaço. No entanto, aparecem providencialmente criaturas e acontecimentos que te refazem as forças para que a obra continue. Assumistes pesadas obrigações que te compelem enormes prejuízos a favor de outrem, e por vezes te supões na total impossibilidade de satisfazer aos compromissos próprios. Contudo, novo alento te visita o espírito e pouco a pouco atinges a liquidação de todos os débitos que te oneram a responsabilidade. Em todas as provas que te assaltam os dias,
Considera a cota das bênçãos que te rodeiam e, escorando-te na fé e na paciência, reconhecerás que a divina providência está agindo contigo e por teu intermédio, sustentando-te em meio dos problemas que te marcam a estrada para doar-lhes a solução. Pode acreditar que a solução pode estar chegando e pode estar chegando hoje. Chegamos então ao término do nosso programa. Quero mandar um grande abraço para vocês. Amo vocês. Fiquem com Deus sempre, sempre, sempre.